Bom dia, sabadão, 17 de maio, bora, vamos pra cima, já agradeceu, já comemorou esse dia, já abriu os olhos, então já é motivo para agradecer, já agradeceu a roupa, já agradeceu o alimento, já agradeceu a cama limpa, a boa noite de sono, tudo é motivo. Quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda para agradecer. Então a gente tem nossa, que tipo, o normal das pessoas, né? É aquela acordar ou na pressa, na correria, um monte de coisa para fazer, mas seja grato por isso, por tu ter uma vida cheia de atividades, ter saúde para fazer essas atividades. Quando a gente muda o olhar, porque se a gente está vivo, é porque Deus quer que a gente está vivo. Se ele não quisesse, se não fosse pra gente estar vivo, não teria. Então, viva da melhor maneira. Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa de onde há banquetes e muitas brigas. Não adianta ter uma casa linda, maravilhosa e não ser feito o básico, né? Não ter o básico. O que mais a gente vê às vezes, né? Não ter refeições à mesa, o trato com amor, com palavras de carinho, que já abordamos no provérbio passado, né? Melhor é um pedaço de pão com paz e tranquilidade, pão seco com paz e tranquilidade, né? Porque às vezes não adianta, né? E também tu ter uma refeição, e uma refeição com briga, sem ter aquela troca boa de ideias ali, sem ter aquela harmonia, aquela paz. Em certas famílias pode ter muito dinheiro, condições, tudo, mas na refeição ninguém se fala, cada um tem sua refeição no lugar que dá, né? Não tem refeições à mesa. 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Às vezes chega assim, tipo, ó, esse aqui quer dizer aqui, ó, servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. O servo sábio, ele vai como se fosse tomar a frente se o filho não acordar para algumas coisas, né? Dominará sobre o filho de conduta vergonhosa, porque às vezes as pessoas têm uma herança, tem coisas a receber, né? Tipo dos pais, como se fosse herança em todos os sentidos, até a questão do familiar, né? Mas chega alguém ali que é servo, que é que ele, no caso, tá servindo ali, tá trabalhando, e ele dá o máximo, né? Ele dá o máximo e tem uma conduta honrosa ao invés de vergonhosa, né? E participará da herança como um dos irmãos. Às vezes, né? Às vezes não adianta, né? Tu ser o filho, tu ser o herdeiro, tu ter só o nome e não agir como o nome, como a história já vem, como aquela... Ou também, em alguns casos, dá um novo significado para aquele sobrenome. Se ele tem uma história boa, mas você pode ser melhor ainda, né? Com algumas condutas boas, acrescentando mais ainda quando você é um filho honroso, como você diz, né? 3. O crisol é para a prata. Crisol. E o forno é para o ouro. Mas o Senhor prova o coração. Tudo que vai diferenciar é o que a gente carrega no coração. Aqui e aqui. Mas aqui, como já diz a boca fala do coração, do que o coração está cheio. Então, às vezes, o coração está amargurado, está
revoltado, não está limpo, não está puro, e aí ele acaba, né? Tu acaba, às vezes tu expressa o quê? O que não está limpo, né? Se o coração não estiver limpo, não tiver entendimento, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. O ímpio dá atenção aos lábios maus. Quando tu não faz como se fosse um filtro, uma triagem, como se fosse tu não filtra o que tu escuta. O ímpio dá atenção aos lábios maus. Por que ele é ímpio? Porque ele dá atenção a palavras que não é as melhores, as corretas. Né? O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Fofoca e pode evitar. Eu, graças a Deus, eu coloquei como meta ali com desenvolvimento pessoal. Eu coloquei como meta ali para não fofocar, não falar dos outros, tipo focar em coisas produtivas que tu vai falar, tu não denegrir ou falar coisas ruins das pessoas. E tem diferenças assim, ó. Tem a pessoa e tem as atitudes das pessoas. Nunca tu colocar na mesma caixa. Se tu colocar na mesma caixa, né, tu tá apontando tu tá julgando só a pessoa. Tu não tá entendendo as atitudes que ela tá tendo. Porque se ela entender e refletir e mudar, ela pode ter outras condutas, pode ter outras atitudes. Mas como ela, né, até então ela acha que aquilo é o jeito melhor de viver, então paciência, tem que deixar ela aprender, ela chegar à fase que ela vai dar ouvidos a algumas coisas. 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. É entender, tipo, e se tu for analisar assim, tem os pobres ali no sentido de pensamento, de alimento, de condição financeira, e aí às vezes não adianta, porque às vezes tem um cara com muita condição financeira, só que ele é pobre daqui, ou ele é pobre daqui. Às vezes tem pessoas que nos dão lição, né? Ela pode não ter uma condição, ela pode ter uma condição financeira X ali que dá para ela se manter, que dá para ela viver, que enfim, ou ela tem muito aqui, mas falta algumas coisas para ela crescer, para melhorar a condição, pode faltar algum entendimento ali, mas ela, às vezes é uma lição para nós de coração, de bondade, de ajuda, de sempre estar se importando com os outros, de olhar para a parte mais humana, né? Como se alegra com a desgraça não ficar sem castigo. Os olhos 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Os netos, né? E os pais são o orgulho dos seus filhos. Vice-versa, né? Os filhos dos seus filhos são os netos. São uma coroa para os idosos. Por isso que se alegram tanto, né? Se tu pensa, quando tu vai visitar um vô, quando vai visitar uma coisa, ele pergunta sempre, e tal pessoa já teve filho, já teve marido, porque eles prezam pela família, eles prezam por esse olhar, como se fosse. E até conversando com a minha mãe um dia, com a mãe um dia, ela falou, né, que até então a gente não entender sobre filho e etc, a gente acha, não, é só um filho, mas
o todo do filho, o todo da linhagem da família, o todo do segmento da família. Quando a gente pensa pelo filho assim, também pela linha, pelo segmento do nome da família. Porque senão a família se perde, né? Ela não teve continuidade, ela parou numa fase, numa idade, né? Num ano, então terminou naquele ano. Que se ninguém das pessoas teve filho, né? Um, dois, enfim, não deu continuidade a isso. Tem outros significados, né? É a coroa família, a coroa filhos, os idosos, né? 7. Os sábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Os sábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Muito menos os sábios mentirosos ao governante. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. É como se fosse uma coisa não tá alinhada com a outra, né? Como se fosse condutas, né? Não adianta tu pode pegar vários exemplos sem coerência. No caso, tu falar uma coisa e fazer outra. É como se fosse isso, também um exemplo. Tu fala uma coisa, mas tu não é um exemplo na atitude. E hoje em dia a gente entende, a gente está entendendo que, e você vai entender também que o exemplo arrasta. O exemplo que é, então, falou, tem que fazer, falou, tu vai fazer. Tipo, pra seguir a coerência, como se fosse. Senão não encaixa, como se fosse, não fica coerente. O suborno, 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o fornece. Onde quer que vá, ele tem sucesso. A 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Mas quem a lança em rosto, quem a lança em rosto separa bons amigos. Quem cobre uma ofensa promove amor. Quem cobre. Mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Como se fosse situações difíceis, porque tu vai conhecer as pessoas, os amigos, enfim, em situações bem como se fossem delicadas ali, ou situações difíceis que tu tá passando. Porque só vai conhecer os verdadeiros, né? Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Aquele que cobre a ofensa. Cobre. A repreensão 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que açoites no tolo. A repreensão. Coisas que tu aprendeu, coisas que tu passou com. Às vezes tu não entendendo da repreensão, às vezes tu
Aí tu pensa, mas quando tu vê o que tu aprendeu com aquilo, ou o que tu evitou, pelo menos, tu pode não seguir algumas coisas, mas se você aprendeu com aquilo, e disse, não vá, verdade. Quando acontecer, você vai entender já. Só vou pesquisar aqui um entendimento aqui. A ofensa, tem algumas coisas quando a gente não entender, a gente dá pra gente pesquisar a palavra para ver os significados, né? Sugere que perdoar, a frase cobrir ofensa promove amor, sugere que perdoar e não insistir em uma ofensa alheia demonstra um amor mais forte e constrói relacionamentos mais saudáveis. É bom refletir, né? A frase perdoar e não insistir em ofensas alheias. Cobrir ofensa alheias demonstra um amor mais forte do que destrói relacionamentos mais saudáveis. É como dizer que quem escolhe esquecer ou disfarçar a ofensa em vez de relembrar demonstra um amor um amor maior e fortalece a amizade. Porque na hora da ofensa, geralmente tu quer revidar, né? Mas quando tu tem uma resposta calma, tu avalia de outra maneira, e aí tu avalia de outra maneira, tu não devolve o que foi te mandado. 10, né? Nós tínhamos parado no 10. Era para o 11, mas eu vou ler o 10 de novo. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento. A repreensão de entendimento, porque ele está entendendo porque ele está tomando aquela repreensão, ou aquela visão daquela pessoa, ou aquela atitude, quando você avalia. Mas o tolo, se ele não tiver entendimento, ele está recebendo os açoites, só que ele vai continuar. Ele se acostumou com aquilo, ele não entendeu por que ele está recebendo a surra ou os açoites. Às vezes ele só fez uma coisa errada e não, isso aqui vai para açoite. Não foi explicado ou dizer, sabe por que tu tá recebendo isso aqui? Tipo, trazer consciência pra pessoa. Geralmente, se tu só surrar e não trazer consciência, tu não traz lição. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso para corrigir, para como se fosse ter o que ele não é o que ele merecia como ser humano, mas ele é o que ele merece sobre as atitudes dele, né? 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Pela fúria, pela questão da ursa da qual roubaram seus filhotes. Um insensato ele não vai entender nada, ele não vai estar aberto. Ele está vivendo diferente. A ursa
A ursa ela tem um significado por causa do filho, né? Melhor é encontrar uma ursa do qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. O tolo tá indo pelo caminho errado. A ursa, enfim, ela tá furiosa, ela pode estar indignada pelo ela estar sem os filhotes, né? Tem um significado por ela estar de um jeito. 13. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Uma coisa que a gente entende agora é a gente atrai o que a gente atrai, e a gente, como tem um cara, se ele fala, você atrai o que aplaude. Aplaude é só uma metáfora, um jeito de expressar que você aplaude, mas tudo que você concorda você está aplaudindo. Então você está trazendo para a tua vida, né, geralmente. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Tu abriu uma brecha, né? É como abrir um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Tu abriu espaço para aquele jeito de agir, para aquela atitude. Abrir uma brecha, abrir um espaço. Dique, construção destinada a represar águas, correntes, reservatório com portas, represa, doca ou construção marítima, usada para abrir e consertar, carregar e descarregar navios. 15. Absolver o ímpio é condenar o justo. Absolver. O ímpio é condenar o justo. Condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Absolver os ímpios. (16) De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Ele pode ter muito dinheiro, mas ele tá à deriva, tá vagando. Muitas coisas, se ele não entender, não vai adiantar ele ter dinheiro. Não cuidar da saúde, da alimentação, do corpo que Deus nos deu, cuidar da família, cuidar de tudo. Se ele não tiver esse entendimento, ele não vai viver bem, vai viver menos. Mas quando a gente é sábio,
procura, né, entender as coisas, sabedoria, a gente vive melhor. 17. O amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos, nas suas ruins, nas suas boas, né? Em todos os momentos é um irmão na adversidade. Na dificuldade, algumas dificuldades, você olha assim e você tenta, você tem solução, tá passando por isso, aquilo, tá? A pessoa ela for sábia, ela vai mudar aquela fase, ela vai entender, ela vai passar por, né, ela vai melhorar o entendimento, o jeito de viver. Mas só que se for um tolo, se for um insensato, ele não vai. Ele vai seguir na mesma por muitos anos até que aconteça algo que dê um impacto nela e ela mude. 18. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Sem juízo, você faz algumas atitudes, tem alguns toma algumas decisões, negócios, compromete e se torna fiador do seu próximo. O homem sem juízo, com um aperto de mão, com um acordo, com um acordo de fazer algo. 19. Quem ama a discussão, ama o pecado. A contenda, né? Se você... Discussões, discussões sem sentido. Mas troca de ideias, precisa funcionar assim, precisa ser assim o negócio. Troca de ideias sábias, não discussões sem sentido, sem... Tu tá só revidando o que a pessoa tá te fazendo da mesma maneira, da mesma estressado, enfim. Pra quem quer ver o que eu tô lendo aqui, essa Bíblia aqui. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O homem de coração perverso não prospera. Perverso em todos os sentidos, né? Se ele não estiver limpo, não estiver purificado, não estiver bom nas atitudes. E prosperar tá bem na vida. A condição financeira tu consegue com alguns entendimentos de sabedoria. Mas há algumas prosperidades também, ela pode se refletir na tua família, ter uma família feliz, ter uma família boa, ter filhos, tu ter cumprido algumas coisas com os filhos, dando direções, né? Dando direções. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Algumas atitudes, né, até acordar, até entender uma direção, porque às vezes a gente tende a ir com algumas amizades, com algumas companhias que não são tão boas às vezes, e a gente é alertado sobre isso, né? A gente recebe um alerta sobre isso, e aí a gente geralmente as pessoas, né, você enfim não dá atenção, não estava aberto a entender aquela sabedoria ainda. Tudo tem que se avaliar, claro, né? Porque alguns caminhos, se não são ruins e tu tá querendo ir por ter uma vida mais próspera, uma coisa que tu gosta de fazer. O homem no coração perverso. O filho tolo só dá tristeza, né? Tristeza por algumas atitudes, às vezes não é
Se você estiver trabalhando, se você estiver dando seu gás ali, enfim, isso não vai dar tristeza, né? Pode não ser na área que as pessoas querem, dos pais, enfim, mas é mais coisas erradas. O filho tolo só dá tristeza, tolo em algumas atitudes, né? E nenhuma alegria tem o pai do insensato. 22. O coração bem disposto é remédio eficiente. O coração disposto, né? A entender, a amar, a se dedicar. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Por isso que é bom cuidar do espírito, do coração, deixar limpo, buscar sabedoria e entendimento. 23. O ímpio aceita as escondidas o suborno, mas deve desviar o curso da justiça. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça, né? Já está escrito, né? Às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O homem de discernimento, entendimento, né, mantém a sabedoria em vista. Sabedoria nas atitudes, entender, né? Buscar como que eu posso proceder melhor na minha vida e nas atitudes, né? Qual a atitude mais correta? O que os aconselhadores, o que a Bíblia fala, o que a sabedoria fala, o que até você consegue ver algumas atitudes nos erros e decisões das pessoas. Quando você lê livros, quando você vê algumas, tomou aquela atitude lá, não foi correta, ou ele não fez da maneira mais correta. Algumas coisas a pessoa falhou, ela agiu errado, só que ela não entendeu todo o contexto. Às vezes ela agiu com uma intenção do que ela recebeu, do que ela escutou. E às vezes ela não buscou perguntar, tá, mas como é que funcionou isso aqui? Como que aconteceu? Quem fez e tal. 23. O ímpio aceita às escondidas o suborno. 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Vagueiam, né? Vagueiam sem direção. 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz, da sua mãe, né? 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Não é bom castigar, né, alguém inocente, alguém que não está merecendo esse castigo, por à toa mesmo, e nem açoitar quem merece a honra. 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito serrano. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem conhecimento, né, é comedido. Então, usar as melhores palavras, comedido no falar, entender, falar melhor, agir melhor. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Entendimento e sabedoria. 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Pois é, né? Alguns momentos é bom ficar em silêncio. Às vezes a gente quer expressar, falar e coisa. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Aqui ele foca
até um insensato pra você ficar quieto. Algumas coisas, né? É bom tu nem falar no momento, avaliar, tá? O que eu acho disso, o que eu... E se tiver a língua... E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, entendimento. Pra ver o poder, às vezes, do silêncio, né? Às vezes tu avaliar, expressar, ver a melhor decisão, ou melhor a se falar no momento. E às vezes algumas coisas até o silêncio é o mais indicado, né? Então tá, esse aqui é a Bíblia que eu estou lendo. Obrigado por quem assistiu aí. Curta, compartilha essa live aí. E vamos pra cima. Mais um dia aí. Agradecemos a nosso alimento, a nosso dia de vida, a palavra, o conhecimento, que muda tudo, né? Se você acordou, se você abriu os olhos, então já é um motivo para ser comemorado, para ser agradecido, porque Deus tem algo para você. Bora. Yes, yes, yes. Comemore. Bora, acordamos. Tamo junto.